Então vamos lá, para uma situação que é extremamente específica, mas que é relativamente comum a situação de atendimento de gestante e paciente, né, em trabalho de parto, quando a gente está falando em emergência geral, emergências mais afastadas de grandes centros. O evento do óbito fetal não é tão comum assim, né, não é uma coisa que você vai encontrar corriqueiramente, mas é importante que você saiba, para caso aconteça, você saber como lidar. Então, os próximos blocos que eu vou falar é para quem atende pediatria e gestantes. Então, aqui já tem alguns detalhes diferentes que lá do começo também. Se é um óbito fetal, né, que passou de 20 semanas, passou de 500 gramas, você vai marcar lá em cima como tipo de óbito, como fetal, e o nome do falecido, já que o paciente não tem um registro, né, de nascido vivo, você vai colocar como natimorto, beleza? A idade ali, ó, você não vai preencher, você vai passar um traço, porque não houve nascimento efetivamente, ele morreu intraútero, certo? E na parte da residência você vai colocar o endereço da mãe, beleza? Então isso aqui é a diferença. Então se você tiver uma situação desse tipo, né, uma gestante chegar para você atender, tendo mais de 20 semanas, e aí teve um aborto, expulsou, né, o feto, né? Então você tem um óbito fetal, você vai colocar como natimorto e você não vai preencher a idade, você vai passar um traço ali e colocar o endereço da mãe. E no bloco seguinte, né, o bloco 4, você vai preencher informações sobre a mãe. Né? Então aqui, ó, preenchimento exclusivo para óbitos fetais de menores de 1 ano, informações sobre a mãe. Você vai colocar a idade da mãe, o nível de escolaridade, da mesma forma que você preencheria o bloco 1 com os dados do paciente, escolaridade, etc., ocupação, você não vai colocar lá em cima, porque é um natimorto. Então você vai colocar os dados da mãe. Lá em cima você vai marcar como ignorado, né? Você não vai preencher. E você vai preencher a idade da mãe, a escolaridade da mãe, a série que a mãe estudou, a ocupação atual da mãe, se é desempregada, né? E aí se ela está desempregada ou se ela está aposentada, você coloca a ocupação prévia, o número de filhos tidos, né, o número de gestações, e aqui nesse número de filhos tidos você não pode colocar o atual, o feto natimorto, certo? E aí você vai colocar o tipo de gestação, né, o tipo de gravidez, o tipo de parto, e aí com relação ao parto, se foi antes do parto, se foi durante, né, e depois e tal. Depois é o paciente que nasceu vivo e morreu, então muda um pouquinho, mas não é um óbito fetal, beleza? E aqui, ó, o número de filhos tidos não conta o da DO, certo? Você vai colocar gestações prévias e que nasceu vivo ou que teve perda fetal ou aborto, você vai fazer essa conta, mas não conta o da DO que você está preenchendo. Beleza? Então, esses detalhes aí são com relação ao bloco 1 e o bloco 4, né? As informações da mãe e as informações do paciente. Então, o paciente é um natimorto, né? Pensando num contexto de óbito fetal. Se não foi um óbito fetal, o paciente nasceu, mas ele morreu com horas, minutos, né? Isso aí mais no contexto de pediatria. Assim, na emergência isso aí não é tão comum, né? Porque é uma situação mais trágica, você vai terminar... Muitas vezes você consegue direcionar para um serviço de referência, mas caso você não tenha essa possibilidade, você vai preencher lá os dados com horas, minutos, né? Enfim, com o tempo de vida do paciente. E aí esse paciente que nasceu vivo, mas ele veio a óbito, ele vai ter uma declaração de nascido vivo, assim como uma declaração de óbito. E aí são esses pequenos detalhes aí que vai contar com relação à gestação, né, do feto natimorto, beleza? No próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre a parte mais importante, né, que tem mais relevância e maior dificuldade dos colegas médicos, né, pra gente falar, que é o atestado de óbito. O atestado de óbito é uma das partes da declaração de óbito e aí que vai falar sobre as causas. Então, eu vou falar com você no próximo vídeo. Simbora!